E... Ui! Eu tava vindo gravar esse vídeo aqui no quintal. E aí, enquanto eu gravava, eu segurava o meu copo de café e o livro que eu ia mostrar pra vocês. E aí aconteceu que, claro, eu derrubei o copo se quebrou e o café foi perdido. Eu posso contar essa história de diferentes maneiras. E todas elas eu posso fazer com que vocês acreditem em um determinado fator da minha personalidade. Eu posso contar pra vocês que eu sempre fui desastrada desde pequena. Eu derrubava de tudo um pouco e que minha mãe brincava que eu tropeçava até na calcinha. E que, enfim, quebrar copos é algo natural na minha existência. Eu posso falar que eu sou muito cuidadosa, mas que quando eu me concentro em alguma coisa, todo o resto eu acabo esquecendo, inclusive de mandar minha mão segurar corretamente algum copo. Eu poderia até falar que eu estava alcoolizada, ou que eu estou com sono e que por isso não prestei atenção, ou então que sem querer ou querendo alguém me empurrou ou fez eu tropeçar. Qualquer um desses fatores, desse jeito que eu vou contar a história, vai mudar completamente o que você vai pensar de mim, sobre a Tati. Quem é a Tati? Qual que é a infância dela, qual que é a existência dela, como ela é, o jeito dela. E é um pouco sobre isso, mas indo ainda mais além a nossa conversa de hoje. Tudo vai começar com este livro aqui do Alberto Mussa, que chama A Origem das Espécies. Ele vai falar, basicamente, que existe um único mito que é igual, independente de onde seja, de qual povo, qual língua e etc., qual tempo, que é o mito da origem do fogo, que na verdade, mais do que isso, é o mito do roubo do fogo, que todas as histórias, mesmo tendo personagens diferentes, sempre partem desse pressuposto, que existe um grande detentor do fogo, um ser egoísta, normalmente uma divindade que detém o fogo, e que aí vai aparecer um homem que pode se transformar, se transmutar num pássaro, numa onça, no que quer que seja, sei lá, no fogo, né, você entendeu? Num ar, enfim, para roubar aquele fogo. Então é o grande detentor egoísta Deus e este homem que vai roubar o fogo para a comunidade, porque é justamente este roubo que vai fazer a humanidade ser a humanidade, ser inteligente, perspicaz e ser a coisa que nos diferencia exatamente dos outros povos, né? Por que a gente não é igual aos gatos, aos cachorros, às vacas, aos bois? Porque a gente, é inteligente, a gente tem um polegar opositor, e também porque a gente sabe cozinhar as coisas, a gente usa o fogo essa grande tecnologia em nosso favor. O Alberto Mussa ficou anos estudando, e ele descobriu então que esse mito aparecia em diversas linguagens de uma maneira muito parecida, sempre com essa mesma teoria de que o fogo era roubado em prol da comunidade, que também essa é outra questão, outra categoria que a gente pode falar, que é qual que é a história que você conta sobre você mesmo, qual que é a história da humanidade, né? E vai até em contra uma teoria que a gente costuma ter quando a gente pensa em histórias da humanidade, que é a teoria de que a força faz mais sentido do que a inteligência, porque os deuses são fortes, os deuses são super poderosos, né? Agora, o homem é inteligente, então esse ladrão do fogo, ele vai roubar não com a força, ele vai roubar normalmente de um ser que é mais forte do que ele, mas ele vai usar a perspicácia, a inteligência. E aí o Alberto Mussa vai mostrando todos esses mitos que ele teve contato. Ele, no final do livro, inclusive, ele conta algum desses mitos, e ele também mostra alguns outros estudiosos e também outros artistas religiosos, filósofos, e assim vai. Ele começa com um padre, por exemplo, que começou a perceber no lugar que ele estava, numa aldeia indígena, que aquela história que aquela aldeia contava sobre a origem do fogo era muito parecida com uma história que ele tinha ouvido lá na igreja.
no final, o Alberto Mussa também fica pensando explicando sobre essa noção da humanidade, o que nos difere enquanto ser humano, né? Por que de fato, então, o Homo sapiens começou a pensar e isso, por que isso foi depois do roubo do fogo, basicamente? E também essa ideia do mito, essa ideia de, pelo amor de Deus, mito agora tá uma palavra muito negativa pra gente aqui, mas não é isso que eu tô falando, tá? O mito de que a quem o mito pertence? O mito pertence aos contadores de história, o mito pertence aos antropólogos, aos filósofos, à igreja, né? A quem depende, quem fundou essa ideia, né? Essa palavra que é o mito? Quem criou essa história? E aí, a partir dessa noção, que inclusive na pesquisa dele ele descobre que cara, essa de fato é a única história que se repete. Eu tava editando aqui e achei importante só falar duas coisinhas no meio desse vídeo. A primeira é a definição primeiro de Jung, né, junguiana, do inconsciente coletivo, que não é o que a gente está falando aqui. O Jung acreditava que existia esse inconsciente coletivo, ele começou a acreditar isso depois de atender muitas pessoas, né, em sessões aí de psicanálise, e aí ele definiu que existiam pessoas que tinham uma noção cultural que vinham de antepassados ou de culturas muito distantes das suas, assim, e que isso ele deu o nome de inconsciente coletivo, que é essa ideia de que na origem da nossa existência algumas coisas foram impregnadas no nosso inconsciente. Um exemplo que eu li, por exemplo, é sobre a ideia e a moral do budismo, o objetivo do budismo, é um exemplo. Em contrapartida, a gente tem o Freud, que não acredita nesse inconsciente coletivo, ele acredita que existe um inconsciente pessoal, e o Campbell, que fala sobre a origem do mito, que é justamente o que a gente está falando aqui, essa ideia da gente criar um mito para aí, então, a gente construir a nossa imagem, né? E que por isso que a gente constrói ideias de heróis, e por isso que os heróis às vezes são tão diferentes entre si, mas que tem alguns pontos em comum. Então, um herói da mitologia grega vai ser muito diferente, por exemplo, do Batman, mas vai ter uns pontos em comum porque tudo tem a ver com essa construção do que a gente quer que acreditem sobre a gente, né? E a gente vai levando isso no decorrer dos tempos e assim vai. Que são histórias que, segundo ele, o que ele acredita e defende depois de tanta pesquisa, é que essa história, essa mitologia do descobrimento do roubo do fogo surgiu no primeiro ser humano, né? Que o primeiro ser humano já contava uma história deste tipo, né? Que, claro, tem algumas nuances de diferença, mas a ideia principal é a mesma. Lendo esse livro, eu fiquei aqui pensando com os meus botões justamente sobre isso, como toda a nossa sociedade é pautada na contação de histórias, né? Inclusive, se a gente for pegar na literatura, se a gente for pegar em questões culturais, a Conceição Evaristo, a escritora Conceição Evaristo é uma pessoa que fala muito disso, né? Da importância da literatura oral e também da compreensão da literatura oral como algo extremamente rico e tão poderoso quanto a literatura escrita, e que a literatura escrita normalmente vem a partir da oralidade, a partir das histórias que são contadas. Já cansei de ver o Pedro Bandeira, por exemplo, outro escritor, né, um escritor de livros juvenis brasileiro, dizendo que um dos motivos dos brasileiros lerem tão pouco é justamente que a gente não tem o costume de ler para as crianças, né? E também tem vários pedagogos e psicólogos que dizem que quanto mais você lê na frente da criança, mais ela vai pegar o hábito de leitura. São essa série de coisas que fazem a gente entender que essa compreensão de humanidade, né? Aqui nesse caso, nesse livro foi da origem do fogo, mas que a compreensão de quem nós somos, ela vem a partir de histórias que são contadas. E que como essa história, ela vai muito além dos livrinhos que a gente lê, né? Esses dias eu vi uma arte no Instagram que falava: você é um pouco do que você lê, do que você bebe, um pouco dos seus amigos, um pouco do jeito que você conta a história, né?
E é meio que isso, assim, o quanto a gente é uma construção de tudo isso, mas o quanto a gente também constrói esses mitos em cima da gente. E aí, calhou, por que eu também fiquei tão pensativa? Porque estamos lendo na nossa leitura coletiva, acabou de terminar quando este vídeo sair, o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que é a dama da literatura brasileira e que conta as histórias dela, principalmente em seus contos, não com ações, mas com observações dos objetos. Então, por exemplo, tem uma cena que o cara tá muito mal e aí tá muito enciumado, tá muito triste, muito bravo, e aí de repente ele enfia as mãos no bolso do paletó, né? E aí, ou seja, você sabe por aquele detalhe que ele se curvou, então ele tá curvado em si mesmo, e você não precisa entender aquilo, sabe? Você não precisa, ela não precisou falar, ele se curvou em si mesmo de tão raivoso que ele estava. Você vai acompanhando essa coisa. No Venha Ver o Pôr do Sol, que é outro conto da Lígia também, que é bem parecido com o Barril do Edgar Allan Poe, que mostra um casal que não é mais um casal, mas a menina, ela se acha maravilhosa, ela acha que o cara é menor do que ela, né, e talvez por isso que ele vai fazer o que ele vai fazer com ela, que eu não vou contar, que vai ser spoiler, mesmo que seja de um conto. Mas o grande lance é que tem uma hora que ele tá falando e aí ela vai responder a ele enquanto ela mexe na bolsa pra guardar não sei o que. Ou seja, ela não precisou falar, ela não prestava atenção no que ele tava fazendo. Ela só falou assim, enquanto ela guardava na bolsa, ela tava conversando com ele. Então, por esses gestos também, isso é um jeito de você contar sobre a personalidade da pessoa sem necessariamente contar aquilo. Eu brinquei disso, que foi totalmente sem querer essa derrubada de café, mas percebam como seria diferente a compreensão de vocês se eu contasse cada uma dessas vertentes da história do café. Porque a Tati sempre foi desastrada, porque a Tati foi empurrada, porque a Tati não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Como isso ia mudar o que vocês acreditam que seja a minha personalidade. Isso é a criação de um mito, né? Isso é a criação, não precisa dizer muito, que aí o mito no sentido negativo que tá agora pro senhor que está lá na nossa presidência, né? Ele construiu essa imagem, né? E inclusive tá sendo bem complicado para ele manter essa imagem com toda a galera, né? Que foi o que ele vendeu. Eu estava esses dias mesmo escutando o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, que falava justamente sobre a maneira de comunicação e a construção dessa imagem do Birubiru. Então, de qualquer maneira, começou aqui a barulheira, mas é para vocês entenderem sobre essa construção do mito e para eu também falar desse livro que eu achei muito interessante, para ficar repensando sobre a quem pertence a história, sabe? O que as pessoas acham sobre você, que na verdade foi só uma construção de várias coisinhas. Eu inclusive tenho um vídeo aqui, também nesse quadro, que é o Papo Livro, brincadeira aí com Papo Livre. Eu até fiz um vídeo há pouquíssimo tempo falando sobre como eu acabei ficando muito focada numa imagem que vocês construíram de mim e que talvez não fosse. Essa questão toda de que isso tem muito a ver com leitura. Qual que é a leitura que os outros fazem de mim através das minhas leituras? Esse vídeo também é bem interessante, eu uso a literatura para explicar um pouco disso. Enfim, comentem aí o que vocês acham, se faz sentido o que eu estou pensando e se vocês também já conheciam alguns desses mitos do roubo do fogo. Até a próxima, tchau!